Vamos a mais uma resolução de exercícios. Dessa vez a gente vai fazer a resolução de exercício do livro do Geraldo Kinderman, o volume 1, certo? E vai ser um exemplo aqui, o exemplo 1.22, um exemplo geral, que está na página 34 do livro, e ele aborda sobre a parte de TCs, né? De mencionar a relação do TC e também verificar a relação da carga que pode ser conectada no secundário desse TC. O enunciado da questão, ela fala o seguinte de forma adaptada, né? Então a gente tem um diagrama abaixo, que está aqui no slide, e ele fala que o TC deve alimentar de forma simultânea o amperímetro, que é esse H11, um medidor de watt-hora, o V65, e outro medidor de watt-hora, que é o IB10, e um relé sobrecorrente, que é o IAC 51B101A, que está conectado no seu TAP de 8 amperes. Ele pede para considerar uma classe de exatidão de 10% e também um fator sobrecorrente de 20%. E pede, por fim, para poder desconsiderar a impedância da fiação que liga o TC, né, o secundário do TC, até todos esses equipamentos que tem aqui. E aí, o autor pede para dimensionar o TC quanto à sua relação de transformação. Na letra B, pergunta qual que é a impedância desse relé IAC 51B101A. Ele pergunta também qual que é a carga total conectada no secundário do TC, de todos esses equipamentos aqui de cima, qual que é a classe de exatidão do TC pela norma ANSI e, por fim, qual que é pela ABNT, certo? Bom, então os pontos principais a gente destacar nesse enunciado aqui é a questão do relé, né? Então nós temos aqui uma classe exatidão de 10% e um fator sobrecorrente aqui de 20%. E um outro dado importante sobre esse relé, aqui pra gente, ele é um relé que está no TAP de 8 amperes. Bom, esse relé aqui pra gente, esse AC, ele é um relé que, se a gente pegar, quem estiver com o livro do Kinderman em mãos, ele vai ser um tipo de um relé eletromecânico, certo? Esse relé aqui é um relé de carga variável e a tabela de vários tipos de relés está na página 31 do livro para quem estiver com ele em mãos, certo? Bom, então esse relé aqui, como é um relé do tipo eletromecânico, vou botar aqui, né? Eletromecânico com TAP variável, então ele tem uma carga variável e essa carga dele depende do valor do TAP que ele está ajustado. Bom, o sistema que a gente tem, já agora aqui indo para o nosso sistema, é um sistema simples aqui, então a gente tem uma geração equivalente à montante da nossa barra A. Essa barra A tem um disjuntor que está nesse ponto aqui, esse disjuntor ele é acionado por um relé que está conectado ao secundário desse TC aqui, que tem uma relação de X para 5 amperes, então a gente quer saber quanto vale esse X aqui para a gente. No ponto de instalação desse conjunto aqui, né, do TC e disjuntor, a corrente de curto-circuito trifásica equivale ao valor de 8 kA e a corrente de curto-circuito fase-terra máxima que equivale a 6 kA. O alimentador ele tem uma impedância aqui da linha, né, de 0,1 PU, utilizando o valor de base de 69 kV e 100 MVA, certo? Essa linha aqui, né, ela é de 69 kV, e na barra B estão conectados 3 transformadores para a gente aqui, com as suas respectivas cargas, e esses 3 transformadores têm cada um 10 MVA de carga para a gente, totalizando uma carga total desse alimentador aqui para a gente de 30 MVA. Tranquilo? Bom, com esses dados aqui, então, a gente pode avançar e tentar resolver as questões que ele pede aqui para a gente. Aí eu coloquei aqui no canto do slide para a gente sempre ter uma referência dos dados do alimentador. E na letra A, ele pergunta então, né, ele pede para dimensionar o TC em relação à sua relação de transformação. Então ele quer saber quem que é o RTC desse nosso TC. Bom, sabemos já que o secundário dele é de 5 amperes. Então o nosso objetivo agora é calcular quanto vale esse valor de 5 amperes aqui.
Para isso, a gente tem que lançar o uso de dois critérios. Então, eu vou colocar aqui um critério para a gente, que é o critério A1. E esse critério A1, ele vai levar em consideração a carga nominal por fase do alimentador. Tranquilo? Bom, então, esse alimentador aqui para a gente, ele está alimentando esses três trafos aqui, que cada um tem 10 MVA. Então, como nós já colocamos aqui anteriormente no slide anterior, a carga total do alimentador, com o conjunto de dados que a gente tem, é de 30 MVA. 30 MVA aqui para a gente, só lembrando que isso aqui é um valor trifásico. Tá? Bom, essa tensão nominal do alimentador, como está mostrado para a gente aqui nesse ponto do diagrama, a tensão nominal aqui para a gente é uma tensão de 69 kV. Obviamente, como é a tensão nominal ali para a gente, ela é uma tensão para a gente de linha, tá? Salvo o contrário quando é afirmado. Logo, se eu tenho a minha potência total e tenho a minha tensão aqui de linha nominal do meu alimentador, eu consigo encontrar quanto que é a minha corrente nominal por fase dele, utilizando a equação de potência trifásica. Então, a gente sabe que a equação de potência trifásica de um circuito trifásico, ela pode ser dada através da raiz de 3, da tensão de linha, pela corrente de linha aqui. E essa corrente de linha para a gente, ela vai ser justamente a corrente de linha por fase que vai passar aqui no primário do nosso TC. Bom, como eu quero calcular a corrente de linha, nesse caso aqui, a minha corrente de linha, evidenciando ela na nossa equação, a gente vai ter, no caso, só para destacar aqui melhor, né, nossa potência total, no caso do alimentador, e embaixo teremos o raiz de 3 vezes a tensão nominal de linha, que é a tensão nominal de 69 kV. Agora, colocando os valores, nós vamos ter o valor de 30 mega, então vou colocar aqui só o 30M, para ficar mais fácil de escrever, e embaixo vamos ter o raiz de 3 vezes o 69K aqui. Quando a gente faz esse cálculo da corrente de linha, a gente tem que a corrente aqui, ela é o valor de aproximado de 251 amperes. Bom, então essa seria a corrente nominal máxima que passa no primário desse nosso TC, numa condição de carga nominal do nosso alimentador. Contudo, nós temos que lançar a mão também de um outro critério, que é o critério de curto-circuito, que é levando em consideração a corrente máxima de curto-circuito que ocorre no terminal de entrada desse nosso TC. Tranquilo? Bom, essa corrente para a gente, vou botar aqui, então a corrente de curto-circuito, destacar aqui que é o curto-circuito, ela aqui vai ser dada pela máxima corrente que passa nesse nosso TC. Então, se a gente observar esses dois dados aqui, que foram dados na barra A, eles não foram dados à toa, obviamente. Então, a gente tem aqui a corrente de curto-circuito máxima trifásica, que é 8.000 amperes, e para monofásica eterna, é de 6.000 amperes. Esse aí, nosso TC aqui, como está ligado no circuito trifásico, então a gente vai utilizar como base aqui, sendo essa a corrente máxima que passa por ele. Bom, nesse critério de curto-circuito, para a gente calcular o valor da corrente nominal do primário do TC, a gente vai utilizar aquela equação do fator de sobrecorrente, no qual o fator de sobrecorrente, que é esse Fs aqui, ele vai ser igual a I, a corrente máxima no primário de curto-circuito. Então, vou chamar aqui de IP máximo de curto-circuito, certo? E na parte de baixo dessa fração, vai entrar a corrente nominal primária do nosso TC. Vou vir para esse lado aqui agora, para ficar mais organizado as informações. Esse Fs, conforme disse o enunciado para a gente, ele é igual a 20, certo? Vocês consigo voltar aqui? Está aqui, ó, destacado para vocês o 20. E esse IP máximo aqui, vou colocar esse IP máximo de curto-circuito, conforme está mostrado aqui para a gente no nosso diagrama unifilar, ele é igual a 8 kA.
Bom, uma vez que eu tenho duas informações dessa nossa equação aqui, eu consigo encontrar a terceira. Então, eu vou ter 20, que vai ser igual a 8.000 amperes, sobre o valor do meu IP nominal do nosso TC, certo? Bom, calculando aqui, nós vamos ter que o nosso IP nominal do TC, ele vai ser igual a 400 amperes aqui agora. Por fim, nós temos agora que verificar, então, qual que é o maior valor desses dois. Bom, entre os dois valores, entre 251 amperes e 400 amperes, a gente vai sempre escolher a relação, a razão da corrente que é maior. Então, nesse caso aqui, nós vamos optar por escolher esse nosso TC com o primário, com a corrente nominal do primário, de 400 amperes. Bom, então, para a gente poder classificar eles, né, esse TC aqui para a gente, nesse caso, tanto pela ABNT quanto pela ANSI, a gente consegue classificar ele, né, ou dimensionar ele pela razão de 400 para 5. A gente for a tabela lá e olhar pela ANSI, pela ABNT, ambas têm o valor de 400 amperes lá para a gente colocar e utilizar nesse nosso TC aqui. Claro, se esse valor aqui, por exemplo, desse um valor menor, vou chutar um valor qualquer aqui, 383, a gente vai pegar o valor que é, consequentemente, maior do que esse valor. Então, a gente pega aqui, no caso, seria o valor de 400, certo? Se caso fosse um valor aqui maior que 400, a gente teria que ir lá na tabela da ANSI e da ABNT e descobrir qual é o valor que existe logo depois dele, para a gente poder utilizar como sendo a nossa corrente nominal desse nosso TC, certo? Então, o critério aqui, resumindo para vocês, é essa relação de você pega dois casos desse TC, então você pega o caso da corrente nominal dele, calcula a corrente nominal que passa por esse primário desse TC, e por fim você pega o valor da corrente de curto-circuito, através de um valor que é dado, ou é um valor que você pode calcular, se forem dadas as informações necessárias na questão, né? Ou você consegue também simular esse valor e obter o valor de curto-circuito desse caso aqui. Com posse desses dois valores, você vai fazer o quê? Fazer a comparação deles e optar pelo maior. Optando pelo maior, você vai olhar na tabela da ANSI ou da ABNT qual o valor correspondente que tem, que vai se adequar a esse valor, pegando o valor que é obviamente, maior do que esse valor, caso não haja esse valor exatamente lá na tabela. Tudo bem? Então, essa foi a questão A aqui para a gente, a letra A. Bom, a letra B, vamos voltar aqui só para verificar. A letra B para a gente, ela pede qual que é a impedância desse relé, que é o relé IAC 51B 101A. Bom, esse relé, vamos avançar aqui para frente, vou colocar aqui a letra B para a gente. Então, ele quer saber aqui para a gente qual que é o Z desse relé. Vou colocar aqui Z relé como se nossa variável de interesse. Bom, esse modelo do relé IAC 51B 101A, estou com o livro do Kinderman aqui em mãos, se a gente voltar na tabela desse relé, lá para esse relé, deixa eu buscar aqui, IAC 51, deixa eu só verificar aqui, 51B 101A, 51B 101A, encontrei aqui. Ele fala para a gente que esse relé ele tem uma faixa de TAPs ajustáveis do valor de 4 a 16 amperes, certo? E que a impedância para o TAP de 4 amperes, que é o menor TAP para a gente, possui o valor de 0,38 ohms aqui para a gente. A questão quer saber, então, qual é a impedância desse relé, uma vez que agora, que esse relé, ele vai estar com um TAP para a gente
de 8 amperes. Bom, para fazer isso, nós temos que lançar a mão daquela equação de fazer o ajuste do TAP, de fazer o ajuste da impedância do nosso relé eletromecânico em função do TAP atual dele. Para isso, a gente vai fazer para esse caso aqui o seguinte: o Z-TAP para a gente de 8 amperes, na verdade ficou meio ruim essa forma aqui de colocar, deixa eu só refazer aqui. Então, o nosso Z-TAP de 8 amperes, aqui para a gente, ele vai ser igual ao Z-TAP 4 amperes, que é o mínimo para a gente, 0,38, e aqui a gente vai entrar numa fração. Essa fração, na parte de cima, vai ser o valor do TAP correspondente ao valor mínimo, que aqui para a gente é 4 amperes. E embaixo o valor que eu quero, que nesse caso da questão aqui é o valor de 8 amperes, isso aqui tudo ao quadrado. Com isso, a gente tem aqui que a impedância desse nosso relé ela é igual a 0,95 ohms para a gente. Claro, a gente aumentou o TAP desse relé e a nossa impedância ela caiu aqui para a gente, se a gente comparar com o valor do TAP de 4 amperes. Então, sempre o valor que vem tabelado aqui para a gente, ele está referenciado ao menor TAP, porque o menor TAP é o TAP que vai fornecer a maior impedância desse relé. Então, caso você não possua o valor de ajuste do TAP do seu relé, com um fator de segurança, você pode projetar esse relé, né, o caso, essa carga desse relé, para uma impedância a maior possível, que no caso vai ser a do menor TAP. Uma vez que você tem o valor do ajuste do TAP, aí sim você pode fazer o cálculo e encontrar o valor da impedância correta e, consequentemente, o valor da carga associada a essa impedância e trabalhar mais com uma folga de carga para o seu relé. Tudo bem? Então, basicamente essa era a nossa questão, a letra B aqui para a gente. Bom, a letra C, vou fazer aqui outro slide para vocês, a letra C, ela comenta pede, né, qual que é a carga total conectada no secundário TC. Bom, conectado nesse secundário do TC, a gente tem 4 equipamentos. Né? A gente tem o equipamento H11, que é um amperímetro. A gente tem o medidor de watt-hora, no caso 2, né, que um é o V65 e o outro é o IB10. IB10 aqui. E por fim a gente tem o relé. Vou só colocar relé aqui, mas é aquele relé IAC 51B101A. Então a gente tem esses 4 elementos aqui ligados em série nesse nosso TC, dessa nossa barra que está aqui. Então, se a gente puder fazer um esquemático, se consigo fazer aqui um esquemático bom para esse circuito, aqui. Sei que essa aqui não é a notação usual, tá? Mas vou tentar desenhar aqui para vocês. Eu vou ter aqui um H11 ligado no secundário desse TC. Vou ter aqui um V65 ligado também. O IB10. E por fim, fazer aqui embaixo, para não sobrar espaço, eu vou ter aqui o meu relé, vocês subentendam que é aquele relé IAC 51B101A. Todos eles estão ligados aqui para a gente em série, e esse aqui para a gente, obviamente, ele é o nosso TC de 400 para 5. Tranquilo? Bom, a questão quer saber qual que é a carga ligada no secundário desse nosso TC, certo? Bom, esses equipamentos aqui, o nosso amperímetro AH11 e os watímetros V65 e IB10, a gente consegue saber o valor da carga deles olhando diretamente lá na tabela que existe na página 31 do livro do Kinderman, né? Que ele mostra para a gente, para cada um desses elementos aqui, qual é a impedância desse elemento, a resistência, a potência aparente, potência ativa, potência reativa e também o fator de potência ou cosseno de θ. Então, para esse AH11, vou destacar aqui uns valores já importantes para ele. Para esse AH11, a gente tem que ele tem uma impedância de
0,090, tá? Esse aqui é um tipo de carga com impedância fixa, e a potência aparente dele em volt-ampere para uma corrente no secundário de 5 amperes, ela vai ser igual para a gente a 2,25 volt-ampere. Então aqui para a gente, eu vou colocar que vai ser a potência, e aqui eu vou colocar que é a impedância desse nosso equipamento. Vou fazer o mesmo para o V65 e o mesmo para o IB10. Para o V65, a impedância dele é 0,008 ohms. E a carga associada, de acordo com a tabela, é de 0,20 VA. O nosso IB10, aqui para a gente, a impedância dele é 0,044 ohms, aqui para a gente, e a potência aparente dele é uma potência de 1,10 VA. Por fim, eu tenho aqui o nosso relé, aqui, que nós já calculamos que a impedância dele, na item anterior, vou voltar até aqui, é 0,095, então vou colocar aqui 0,095 ohms, certo? E a carga dele, eu não sei. Bom, mas a carga dele eu posso calcular. Essa carga desse relé, vou fazer aqui embaixo, essa potência do relé, aqui pra gente, ela vai ser dada na condição quando passar 5 amperes no secundário desse nosso TC. Então a potência que esse cara aqui a gente pode calcular através da impedância vai ser o Z-tap dele, que é o Z-tap de 8 amperes, vezes a corrente nominal ao quadrado. Então nesse caso aqui vai ser o 0,095, certo? Vezes a corrente de 5 amperes ao quadrado, e vai dar o valor para a gente de 2,375 VA. Então aqui para a carga para a gente vai entrar 2,375 VA. Se a gente pegar, fazer um traço aqui mais reto possível, e somar aqui os elementos, vou até destacar aqui com outra cor, se eu somar essa potência com essa, com essa, com essas 4 potências aqui de cada equipamento, a gente tem no final que a potência total, a carga total desses equipamentos é de 5,925 VA aqui para gente. E essa aqui é a potência total conectada lá no secundário desse nosso TC. Certo? Bom, a letra D, voltando aqui, ele quer saber qual que é a classe de exatidão pela ANSI. Então vamos ir para a letra D aqui agora. Pela ANSI, a classe dele de exatidão, ela está relacionada com a tensão máxima que a gente pode colocar ou pode ser aplicada no secundário do TC, que eu vou chamar somente de Vmax aqui para facilitar a escrita. Bom, para a gente calcular o Vmax aqui, se eu de novo desenhar esse nosso TC, se eu consigo desenhar de forma mais interessante aqui, tem aqui esse nosso TC, eu vou ter aqui uma corrente descendo, né, um ciclo descendo, e aqui eu vou ter uma impedância que vai representar as cargas conectadas nesse nosso TC aqui para a gente. Bom, aqui eu vou ter uma tensão Vmax aplicada na carga, e aqui eu vou ter a minha carga total nesse meu secundário. Esse meu TC aqui, obviamente, ele está passando aqui na nossa linha, e ele é o de 400 para 5. Bom, então, o valor da minha tensão máxima nesse nosso circuito aqui, a gente pode fazer, deixa eu destacar aqui, que eu tenho uma corrente do secundário, ela vai ser, esse Vmax vai ser igual a esse Z total, vezes essa corrente do secundário aqui. Porém, essa corrente do secundário, o valor dela, por conta da relação sobre a corrente aqui ser igual a 20, essa corrente aqui para a gente, e, obviamente, pela corrente secundária desse TC ser igual a 5 amperes, essa relação aqui para a gente vai ser o 5 vezes 20, que vai ser igual ao valor de 100 amperes. Então, a condição de Vmax pela ANSI, ela recai na condição quando a minha corrente do secundário, aqui para a gente,
é o fator de sobrecorrente vezes a corrente nominal do secundário, que aqui no caso, como é 5, virou 100 amperes, certo? Então, nessa minha equação aqui, eu vou ter um termo que vai ser o IS, que vai ser o 100 para a gente, e esse termo aqui do meio, né, o primeiro termo aqui, ele corresponde à impedância total da nossa carga. Se a gente voltar no slide aqui anterior, deixei aqui essa coluna em aberto, essa impedância total da carga é nada mais nada menos do que a somatória das impedâncias de cada uma das 4 cargas ligadas no secundário do TC. Se a gente somar aqui cada uma delas, a gente tem que essa carga total aqui é 0,237 ohms. Então esse valor aqui vai entrar agora nesse nosso elemento aqui. Então aqui vai entrar o valor de 0,237 e calculando aqui essa tensão, nós vamos ter uma tensão máxima aqui de 23,7 volts, certo? Bom, se nós voltarmos lá na tabela da ANSI, na tabela da ANSI a gente tem uma faixa de valores de tensão máxima que a gente pode classificar o nosso TC, certo? Estou aqui voltando na tabela enquanto eu falo com vocês. E nessa tabela lá da ANSI, para a gente, vou chegar aqui nela, só um segundo, cheguei aqui. Nessa tabela da ANSI, nós temos que a tensão máxima que pode ser aplicada no TC, no secundário dele, né, para fim de classificação, é 10, 20, 50, 100, 200, 400 ou 800 volts. Bom, o nosso exemplo aqui é uma tensão de 23,7. Então, ele é maior do que o 20, que é um valor padrão, e o próximo valor para a gente é o 50. Então, a gente vai igualar, né, ou classificar o nosso TC com o valor de 50. Bom, pela ANSI também, a classe do TC, a classe dele, para a gente, ela é dada aqui como sendo o primeiro numeral, né, para a gente aqui, ele corresponde para a gente ao valor da classe dele de exatidão. Então, nesse caso, vou retornar aqui lá no enunciado da questão, era de 10%. Então, a gente vai começar aqui como sendo o valor, voltar para cá, o valor de 10%. A gente vai considerar aqui o valor de H para ele, sendo de alta impedância. E o último termo aqui para a gente vai ser o valor de 50, que vai corresponder ao valor de 50 volts no secundário dele. Então, quando a gente bate o olho nessa expressão aqui, a gente subentende pela ANSI que esse TC, a tensão máxima secundária de 50 volts, de alta impedância, e a classe dele de exatidão é de 10%. Tranquilo? Bom, por fim, na nossa letra E, aqui agora, vamos só voltar lá no nosso enunciado, ele pede para classificar esse nosso TC também pela ABNT. Então, a gente tem duas formas de fazer isso, a gente vai fazer uma forma aqui para a gente mais simples. Então, nessa letra E aqui, deixa eu só ajustar minha caneta, isso. Na letra E aqui, ele quer saber pela ABNT, a classificação desse nosso TC. Bom, pela ABNT, a classificação dele vai ser dada pela corrente no secundário, uma corrente de 5 amperes nominal, e vai utilizar a soma das cargas ligadas nesse secundário do TC e também em corrente nominal. Então, se a gente voltar aqui na letra C, a gente tem que, em 5 amperes, que foi a condição que eu coloquei para essa carga aqui, a carga total ligada no secundário desse nosso TC é de 5,925 VA. Então, deixa eu voltar para cá, o nosso S total, ele é igual a 5,925 VA. Essa é a carga total ligada aqui nele, no secundário dele. Bom, então a gente vai voltar lá vai revisitar a parte de como classificar pela ABNT, certo? E pela ABNT, a gente tem alguns códigos para poder classificar esse nosso TC, mais do que da nossa norma da ANSI, né? Então, o primeiro código é a letra A ou B,
A para alta reatância e B para baixa reatância, a gente vai colocar o valor de A aqui, certo? O segundo código é um código numérico, que corresponde à classe dele de exatidão, o erro dele. Então, no nosso caso, ele é de 10%. Então, está aqui o valor de 10. A terceira termo aqui para a gente é o que vai indicar o fator dele sobre corrente. Então, vai ser um F. E o nosso fator aqui sobre corrente, ele é igual a 20. Lembrando que pela BNT, a gente tem valor de sobrecorrente de 5, 10, 15, 20 e 30. O outro termo aqui é o termo C, uma letra C, que corresponde à carga. E nas cargas, nós temos valores de 2,5, 5, 12,5, 22,5, 25 e por aí em diante, numa escala até 200. Como a nossa carga total é uma carga de 5,925, esse 5,925 é maior do que 5, que é um valor padrão da BNT. Então, a gente tem que pegar o valor que vai estar subsequente maior a esse. Então, pela BNT, salta de 5 para 12,5. Então, nossa carga lá tem que ser uma carga de 12,5. Então, a nossa classificação desse TC aqui pela ABNT, para a gente, seria esse código aqui, A10F20 C12,5. Então, quer dizer que é um de alta reatância, com erro de 10%, fator sobre a corrente de 20 e uma carga de 12,5 VA, que pode ser conectada no secundário aqui dele. Certo? Bom, com isso a gente termina esse exemplo aqui do livro do Kinderman. Eu vejo vocês num próximo exemplo. Até mais.